oxigenada, ela, a fórmula química dela é essa aqui. Então, no momento que estava aqui no frasco, essa foi a fórmula química dela. No momento que a gente acrescentou a batata funcionou como um catalisador, certo? Na verdade, se a gente tivesse deixado mais tempo a batata na água quente, não ia formar bolinha nenhuma. Só que aí a gente se apressou e acabou, adiantando, mas na verdade o intuito era que não formasse nenhuma. E aí essa reação química, ela se processou rapidamente. Aqui está acontecendo uma reação química, não pense vocês que não está acontecendo não, que está. Só que ela está acontecendo tão lentamente que a gente não consegue perceber. Se nós tivéssemos aqui em um laboratório com equipamentos assim mais avançados para a gente perceber o processo dessa reação química, perceberia que estaria acontecendo uma reação química. Porque a água oxigenada estava fechada, tanto é que, que vocês perceberem, lacrada, justamente para não ter contato com o ar. Então, se ela está aqui exposta ao ar, está acontecendo uma reação química. Nesse copo aqui, que a batata foi aquecida, houve uma reação química, mas foi mais lenta, mais ouro. E essa daqui foi rápida. Aí eu pergunto a vocês, que substância tem nessa batata que fez com que acontecesse essa reação química tão rápida, que acelerou, que fez com que essa reação química acontecesse rapidamente? No daqui não teve alteração da velocidade da reação, porque eu não coloquei batata, eu não fiz batata. E por que nesse daqui aconteceu uma reação química tão rapidamente? Que substância é que a gente tem na batata? Bom, eu creio que vocês não sabem. A substância que tem nessa batata chama-se catálise, certo? A catálise é uma enzima orgânica natural. Se vocês perceberem, é um produto natural que a gente utiliza, que a gente compra na feira. E a gente nunca, antes de eu estudar esse assunto, eu nunca sabia que a batata tinha uma substância que acelerava uma reação química. Um produto tão simples no nosso dia a dia. E aqui aconteceu mais lentamente, porque no momento que eu cozinhei a batata, que eu aqueci a batata, essa enzima, ou seja, a catálise, a substância que tem nela, que é responsável de aumentar a velocidade da reação, ela foi diminuída. É como se acontecesse uma alteração nessa substância. Então, se eu tivesse deixado mais tempo na água morna, ela seria neutra. Não teríamos aqui catálise, a substância catalisadora, certo? Porque a intenção era que não tivesse formação de bolhas. Aí eu pergunto a vocês, a água oxigenada é uma substância que a gente usa muito no nosso dia a dia. Principalmente posto de saúde. Qual a semelhança que vocês vê nessa reação química e no uso da água oxigenada em nosso dia a dia? Existe alguma situação que a gente percebe essa formação de bolinhas? Ou seja, essa liberação de gás? Quando é que a gente usa a água oxigenada que isso acontece? Alguém já usou a água oxigenada aqui para fazer... Quando tem um ferimento. Quando tem um ferimento, isso, um corte. Se nós tivéssemos um corte aqui, a gente colocasse em cima do corte, ia acontecer essa mesma formação de bolha que está acontecendo aqui agora. Isso quer dizer, qual a semelhança? O que será que tem nessa batata e que tem nesse local desse machucado? Aqui nós já sabemos que tem a catálise, que é uma enzima natural orgânica. E onde será no nosso corpo que tem essa substância? Na carne e no sangue, eu acho que sim. No sangue, acertou muito bem, seu Carlos. Agora, será que se eu colocar água oxigenada na pele sem ferimento, acontece essa liberação de gás, ou seja, essa formação de bolha? Não, porque não entrou em contato com o sangue. Então, o que a gente conclui com isso? Que em nosso sangue também existe uma substância chamada catálise, semelhante à que tem na batata. Por isso que a água oxigenada, quando entra em contato com o sangue e com a batata, ela também forma bolhas, certo? É a minha reação semelhante. Agora, será que existem outras substâncias que a gente poderia estar usando aqui como catálise, substâncias naturais? Nós temos também, sabe o quê? O fígado. Se eu tivesse posto aqui um pedaço de fígado dentro da oxigenada, iria fazer bolhas também. Por que iria fazer bolhas? Porque no fígado tem o quê? Sangue, certo? Vocês têm alguma dúvida quanto ao experimento? Gostaria de perguntar alguma coisa? A gente elaborou aqui umas perguntinhas, mas talvez já define. E essa substância catálise, esse
nesse caso, que ela está tendo na batata, ela é importante para o corpo do ser humano? É importante. Ela é importante porque, como eu disse no início, o nosso corpo acontece reações químicas a todo momento. Por exemplo, no momento que eu ponho um alimento na minha boca e começo a mastigar, já está acontecendo uma reação química. Na nossa saliva, que as pessoas chamam de cuspe, né, existe uma substância, uma enzima, que ela é responsável de transformar o alimento, certo, em substâncias, vamos dizer assim, em um microzinho, vamos chamar na linguagem popular. Então, ali já existe o que? Uma reação química. Quando cai no nosso estômago, recebe outra enzima, certo? Que é o suco gástrico, que vai quebrando moléculas e transformando os alimentos em partes menores, para que caia na corrente sanguínea, que tudo que nós comemos vai para onde? Para o sangue. Então, para chegar ao ponto do alimento que a gente come, chegar ao nosso sangue, ele passa por várias reações químicas, certo? E, por exemplo, a enzima do sangue, ele é responsável, certo, por o nosso metabolismo, o funcionamento do nosso corpo. Tudo que tem no nosso corpo, ele tem uma determinada função, ok? Eu estou perguntando porque, como foi mostrado aí, a batata que passou pelo processo da fermentação, ela perdeu, foi? Perdeu. Então, quando se cozinha essa batata, então nós estamos perdendo, né? Na verdade, a gente não tem problema de a gente perder, porque na verdade o nosso sangue, o nosso organismo, ele produz essa substância. Então não há preocupação nenhuma, entendeu? Porque na verdade a batata ela é um alimento que é para a gente consumi-la justamente cozida. Então não há problema nenhum de a gente cozer a batata. Então, assim, por exemplo, se alguém quiser aumentar a velocidade de uma reação química, usando peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, é só utilizar a batata. Na verdade, que reação aconteceu? Na verdade, a fórmula química da água oxigenada é hidrogênio e oxigênio. No momento que eu coloquei o catalisador aqui, sabe que aconteceu uma reação de decomposição, ou seja, a água oxigenada separou os dois elementos químicos. Esse gás que está sendo liberado é o oxigênio, certo? Essas bolinhas que estão sendo formadas é o oxigênio que se desprendeu do hidrogênio. Então, os dois gases se separaram, certo? Existem reações químicas que se juntam elementos químicos e formam uma substância. Por exemplo, quando foi produzido no laboratório a água oxigenada, se pegou os dois e juntaram. E nesse experimento aqui, a gente separou. Então, essas bolinhas aqui são oxigênio, que a gente percebe, né, em outros alimentos, por exemplo, refrigerante, quando a gente abre, que a gente vê aquela formação de bolha, ali está acontecendo o quê? Uma liberação de quê? De gás, certo? Então, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? E nesse caso, há assim, uma diferença ou não, nesse caso, quando se cozinha batata, exemplo, juntamente com a carne, e tem pessoa que gosta de usar ela em uma salada, né? Porque parece que na salada não se cozinha Juntas. é sempre assim, mais do que se cozinhar em um cozido, né? Com a carne, se diz, a carne cozida. É mais aquela batata mais um pouco, né? Mais mole. Não, Mais consistente. mais consistente. Isso na salada. E na carne é mais mole. Então, assim, na verdade, a questão da batata ficar mais cozida e menos cozida depende do tempo que você deixou para ela cozinhando. Por exemplo, um exemplo aqui, nós deixamos poucos minutos, então não chegou ao ponto de amolecer. Mas se a gente tivesse deixado mais tempo, e se tivesse também aqui, né, tivesse num aquecedor, num fogão, ela iria amolecer. Então a questão de estar mais cozida ou menos cozida depende do tempo que você vai deixar no fogo. Então quer dizer que cada vez mais que cozinha, perde-se mais água. Quanto mais cozinha, mais ela amolece. Então, esse é o nosso experimento, né? Espero que vocês tenham gostado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tirar alguma dúvida quanto a isso aqui, a esse experimento? Então, eu coloquei aqui no quadro, na verdade, um questionário para fazer com vocês. Em qual dos experimentos a reação ocorreu com maior velocidade? Vocês já informaram que foi o experimento